Eu acho que a vitimização acontece com a gente quando a gente começa a querer assumir tanta coisa, carregar tanta carga que não é nossa, e aí quer ser visto por isso, eu acho. Sim, é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria de nós faz. A gente acredita que é responsável por tudo, a gente se coloca num lugar de responsabilidade e começa a assumir tudo de todo mundo. As dores, as responsabilidades. E aí existem algumas pessoas que vão se posicionar como realmente uma vítima, vão chorar, vão dizer que apontar às vezes para um ou para outro, e tem aquelas que vão inteiramente se responsabilizar, Uhum. se tornando vítimas de si mesmo. Né? Ou nós somos vítima, ou nós somos algozes de nós mesmos. Né? A gente se sente culpado, a gente rejeita nós mesmos, briga, né? Coloca a gente num posicionamento de literalmente de não compreensão. Uhum. É, porque era uma coisa que eu me confundia bastante. Porque eu chegava a pensar que eu tinha que, por exemplo, assumir responsabilidade sobre tudo que acontecesse comigo, mas sempre reconhecendo que eu tivesse carregando uma carga, por exemplo, como é que eu vou te explicar? Eu achava que quanto mais responsabilidade eu assumisse, Mais leve. mais leve eu estaria. Só que é o contrário, porque daí eu começava a querer assumir responsabilidade que não era minha. E aí, como tu falou do posicionamento, eu acho que a gente tem que ter esse posicionamento, que nem tu fala, em relação a nós mesmos, para reconhecer que sim, eu tenho responsabilidade sobre as escolhas que eu faço, como eu ajo na minha vida. Mas você não tem controle sobre o outro, É, sobre o que vai acontecer com o outro, sobre as escolhas do outro. Você só tem controle sobre si mesmo. E muitas vezes, se você não tiver uma mente trabalhada, nem sobre você mesmo você vai conseguir fazer esse trabalho, porque você vai se auto-sabotar o tempo inteiro. A mente ela é como um cachorrinho que precisa ser treinado. Senão ele acredita que ele manda na casa, ele faz o que ele quer. E na verdade não é bem assim que funciona. É você quem tem que dar ordens à sua mente. E claro que dentro da vitimização, como de outros, né, lugares que a gente se coloca, tudo isso vem a partir de crenças, né? Crenças que a gente mesmo se coloca ou alguém nos colocou. uma crença até sobre nós mesmos, né? E uma Sim, imagem que tu tem que ter sobre ti mesmo. Daí a crença, por si só na palavra, ela já limita as coisas, né? Que nem falam. Que a crença limita. Então, meio que tu se limita de uma forma que tu acha que tem que ser aquilo, e aí se tu não seguir isso, tu vai estar indo contra o que tu devia ser. sim. Um grande exemplo, por exemplo, que se inicia esse sentimento, por exemplo, de vitimização é quando criança, onde a gente vê a nossa mãe, o nosso pai sofrer, a gente vê eles passando por situações difíceis ou brigas, enfim, e a criança, ela normalmente ela se sente culpada, porque ela entende que o processo está vindo de algum lugar e que talvez seja ela, o comportamento dela, a própria presença dela ali seja culpada de tudo isso. E aí ela começa a se colocar nesse lugarzinho, né, de salvador muitas vezes, querendo salvar todo mundo, pegar a dor de todo mundo e se tornando uma grande vítima de si mesmo e dos outros. Né? Normalmente essa pessoa ela não sabe dizer não, enfim, N posicionamentos que trazem, que demonstram que uma pessoa está no lugar de vítima. E o mais importante, que a vítima normalmente ela atrai o agressor. Então a gente tem que cuidar muito com o posicionamento que a gente toma internamente sobre nós e sobre os outros, porque se eu estou sendo vítima de mim mesma, é muito fácil um agressor me enxergar
porque ele vai vir por ressonância, ele vai sentir a vibração da minha vitimização e ele vai vir me machucar, né? Pode ser um relacionamento abusivo, pode ser uma amizade abusiva, relacionamento de pai e mãe, né? Que abusa, que acha que, enfim, N situações. Daí a pessoa, querendo ou não, sempre vai querer colocar a culpa ou o motivo disso estar acontecendo em algo que vem de fora, sempre. Ela acha que é a pessoa que vem dessa forma, mas na verdade é esse posicionamento que ela tem com ela mesma que faz ela se colocar nessas situações. Isso, exatamente. E aí, obviamente, a gente tem que olhar com essa pessoa, ela precisa olhar com lucidez para isso, entender que tudo que a gente emana volta pra gente. Então, se eu emano vitimização, obviamente que isso vai atrair alguém que também é uma grande vítima. Né? Todo agressor, ele também é uma grande vítima. Só que ele se coloca no lugar de agressor, porque ele vai apontar o dedo, ele vai fazer a mesma coisa que a vítima, né? Ele vai sempre apontar os problemas dele, as coisas que acontecem para essa pessoa que é a vítima. Então, eu atraio aquilo que eu estou emanando. Eu, literalmente, tudo que me acontece é uma atração daquilo que eu acredito. Então, se eu acredito ser verdade alguma coisa, isso vai chegar até a mim para que eu possa realmente confirmar aquilo que eu acredito. O universo ele não vai te trazer o certo ou o errado, ou querendo ou não o certo, para te mostrar que aquilo sim é o certo e não. Ele vai vir conforme a sua crença, né? Então, para meio que entender esse sentido da vitimização, é a gente ter um posicionamento, principalmente em relação a nós mesmos, de não nos colocar nessa posição de que tudo conspira contra nós. É mais de tu acreditar que aquilo que tu está atraindo é pelo modo como tu está agindo, e aí o posicionamento que tu tem que ter é contigo mesmo de se impor em relação a ti, a essas crenças que fazem tu se colocar para baixo, e não permitir que tu se sinta assim dessa forma em relação a ti mesmo. Porque essa posição de vítima, ela talvez pareça confortável, mas é uma crença limitante, uma zona de conforto ali que a pessoa se coloca, achando que quanto mais ela fizer isso, em algum momento todos vão ter que se virar para ela e reconhecer a dor dela e tudo mais. Exatamente. Eu acho que a zona de conforto, como você falou, ela parece confortável, mas ela não é nada confortável porque ela continua te fazendo sofrer. Você só vai sair do teu lugar de vítima quando você se responsabilizar pelas tuas próprias atitudes, pelas tuas crenças, pelos teus sentimentos, pela tua própria vida, né? Parar de se auto-sabotar. Às vezes a gente aponta o dedo para tudo fora de nós, para pessoas, para situações. Eu não estou feliz por causa do meu relacionamento, por causa do meu trabalho, por causa disso, por causa daquilo, mas nunca percebe que a felicidade está dentro de você. Então o posicionamento ele precisa ser primeiramente interno. Existem muitas pessoas se posicionando de forma errada. Elas se posicionam externamente, então elas querem ter voz, elas querem gritar, elas querem se posicionar para as outras pessoas, mas todo mundo percebe que internamente ela não se posiciona, ela não realmente se posiciona, então ela acaba gritando por uma dor que está ali ainda, uma ferida que está aberta. E aí ela está gritando com ela mesma. Está gritando para ela mesma, exatamente. Então, quando a gente fala, né, que às vezes quando alguém te machuca, quando alguém grita, fala para você coisas absurdas, isso está mais nessa pessoa do que em você, é um espelhamento. Né? Se isso não te incomoda no sentido de que realmente não faz sentido para você aquilo que ela está falando, é porque a outra pessoa realmente sente aquilo sobre ela mesma. Assim como você, né? Quando expressa, quando traz esse sentimento de mágoa para fora, expressa coisas absurdas, isso está falando muito mais sobre o que você acha de si mesmo do que sobre o outro, né? Ou o medo que você tem de ser aquilo. Então expressa muito medo, enfim. Então, um exercício para sair do lugar de vítima seria a gente parar de se culpar e se responsabilizar
porque a responsabilidade traz consciência. E eu acho que quando tu quer só se culpar ou colocar a culpa em alguma coisa ou em ti mesmo, meio que tu tira a tua consciência. Porque é mais fácil tu colocar esse peso do que tu tomar responsabilidade sobre isso para mudar isso, para ganhar consciência sobre isso. Então a culpa traz a vitimização, mas a responsabilidade eu acho que te tira desse lugar. Né? Reconhecendo com Exatamente. equilíbrio, não escolhendo lados, mas Sim. sim escolhendo o lado da consciência. Se responsabilizar também, não se tornando algoz de si mesmo, né? Porque de qualquer forma você aí se sente culpado por tudo isso e você se coloca ainda mais no lugar de vítima de você mesmo. Então tem que cuidar para que exista um certo equilíbrio aí. Se responsabilizar pelos teus atos, pelos teus sentimentos, pelo que você está emanando e saber que você também tem, você precisa ao mesmo tempo que se acolher de certas situações, de certas escolhas, você também precisa se puxar e se perceber. Não, eu preciso tomar uma atitude aqui. Eu mereço mais. Eu sou melhor para o mundo. Eu preciso fazer por mim, não pelo outro. Porque senão eu acabo caindo novamente em relacionamentos, relações abusivas com pessoas e situações de diversas áreas.